E se a gente te disser que antes do século XVIII crianças não existiam, você acredita? Pois saiba que foi só depois da Idade Média que os adultos começaram a entender que pessoas com menos de 12 anos eram crianças e não mini-adultos. Lembra do Naruto, que vive numa realidade em que ele, mesmo sendo criança, mora sozinho e já começa a treinar para ser um ninja com 6 anos de idade. Então, na Idade Média era mais ou menos assim, só que as crianças não se tornavam ninjas. Elas conheciam desde cedo a realidade do trabalho infantil. Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre infância, pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. Vamos falar sobre infância no Pode Ser de hoje. E aí, Vi, como que foi sua infância? Quais são as memórias? O que você gostava de fazer? Outubro é sempre um mês nostálgico, né? Dia das crianças, a gente... Não sei, eu vejo as crianças ganhando presente, eu lembro que eu não ganho mais nenhum presente, meio triste, né? Meio triste. Eu não ganho presente faz um tempo de Dia das Crianças. Mas eu lembro de um Dia das Crianças, Vicky, muito especial, que lembra não era o desenho, né, mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Sim, sim. Que passava na TV Globinho. Uhum. Então, ele estreou em um Dia das Crianças. Olha e eu isso. lembro que o meu pai perguntou se eu queria ir lá, ia ter umas brincadeiras na rua e tal, se eu queria ir lá ou se eu queria ficar assistindo. E eu escolhi ficar assistindo a estreia de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha só, você preferiu assistir o desenho. Assistir o desenho. Desde sempre aí um fã de desenhos e séries. Exatamente, sempre gostei das telinhas. Eu gostava muito dos desenhos da TV Cultura, Samuel. Lembro que eu chegava da escola e daí na parte da tarde sempre tinha, né, uns desenhos da TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, Pequeno Urso, Mona Vampiro. Nossa, eu adorava assistir, eu gostava muito. Então, e é legal a gente relembrar, né, esses desenhos que a gente assistia, esses filmes que retratavam as crianças, porque assim, a visão do que é uma criança, ela foi mudando ao longo do tempo, né? O conceito de infância foi sendo aprimorado. Mas mesmo hoje em que a gente tem, né, tipo, a gente tem o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente e tal, a gente ainda tem nessas obras essas visões diferentes das crianças. Então, tipo assim, a gente tem Pequeno Urso, por exemplo, que é maior bonitinho, tudo bem que eles são bichos, não são crianças humanas, mas eles são crianças animais, entendeu? Então tem o pato lá, amigo do urso, tem o urso, né? Tem outros desenhos, tipo Caiu, que vai apresentar mais essa parte emocional da criança, né? Mas de como a criança sente a relação com os pais, sente a relação com os amigos, né? Então, nesses desenhos, a criança é apresentada mais como apresentado esse lado mais sensível da infância. Uhum, perfeito. E outros desenhos já mostram outras coisas. Eu lembrei aqui agora de, por exemplo, novelas brasileiras quando retratam realidades antigas, né? Novelas que se passam, né, no século XVIII, XVII. Sempre tinha uma criança que era ali um engraxate, que fazia algum trabalho. Então, assim, se a gente volta um pouquinho no tempo, a gente consegue ver um pouco isso, da criança que estava sempre ali fazendo um bico, querendo emprego, correndo atrás de algum adulto para fazer alguma coisa. Um garoto de recado. Exatamente, né? Indo entregar leite ou jogando o jornal, sim. Enfim. Sempre tem uma criança, né, nesses lugares aí que em tese, né, são lugares para adultos. É trabalho. Exatamente. É simples de fazer. Um trabalho manual ali que não é muito complexo, mas mesmo assim é um trabalho, né? É tipo um emprego. Uhum. E eu acho que outras obras, elas trazem também o outro lado da criança, que é a criança que faz bagunça, né? É a criança levada ali. Então, tipo, tem alguns desenhos que mostram isso. Os clássicos aí, tem o Esqueceram de Mim, que o moleque, ele é um pestinha, que até a família dele não gosta muito dele. Uhum.
esquecem ele em casa e ele, tipo, arma várias armadilhas para os bandidos que estão tentando invadir a casa dele. Não, e o ator Macaulay Culkin talvez tenha sido a criança mais famosa, né, do cinema e da TV nessa época. Foi ele que fez aquele Meu Primeiro Amor? Meu Primeiro Amor, que quebrou o coração de muitas crianças, falava sobre esse lance do amor infantil, né? Uhum. E outro desenho que também retrata isso, desenho não, filme, mas é Ponte para Terabithia, lembra, Vicky? Esse filme não me marcou tanto, mas é triste também, né? É bem triste. E, tipo, fala sobre, spoiler, o luto infantil, né? Da criança, Nossa, quando a criança perde um amigo, sabe? É, tipo, pesado. Mas as obras da cultura pop vão, né? E tem outras mais fantasiosas, né? Eu gostava muito, Vicky, de KND, A Turma do Bairro. Não, icônicos, né? A Turma do Bairro eram ícones até hoje, né? Nosso produtor, o Vitor, ele concorda. É muito legal porque aí já ia pra parte muito mais lúdica da criança. Porque, assim, não necessariamente as crianças, elas eram agentes secretos. As crianças não são agentes secretos. Mas se identificam de querer fazer, de ter um mundo próprio, de enxergar as coisas de uma maneira própria. Então, tinha o grupinho da Turma do Bairro, tinha a galera da rua de baixo, que eram os vilões. E quem não teve isso, né? Um grupinho na escola e que tinha um grupinho inimigo, né? Uhum. Então, assim, retratava essas outras questões também, né? De afinidade de criança para criança, de alguns estereótipos de adultos, né? O estereótipo do adulto agressivo, o estereótipo do velho ranzinza, então, do cara que estoura as bolas da molecada e não quer que ninguém brinque. Uhum. Então, assim, coloca ali pra criança, né, um desenho infantil, mas essas situações que permeiam a infância, né? Uma coisa que eu achava muito legal na Turma do Bairro também era que tinha um recorte racial também, né? Sim. E eu acho que até de classe ali. Eu lembro que uma amiga me disse uma vez que gostava muito, que ela se sentia representada na Turma do Bairro, assim, ela se via. Trazendo um outro nome aqui que me marcou bastante, foi a Matilda. Eu amava a Matilda. Matilda, ótimo. Acho que todas as crianças que gostavam de ler quando eram crianças, e eu acho que falando mais talvez da nossa fase de criança, que a gente não tinha tanto acesso à internet, né? Sei lá, quando a gente ficou adolescente que a internet começou a se popularizar mais. Então a gente lia muito, né? A gente ainda tinha essa coisa das mídias físicas, né? Até na TV, tipo, tinha canais educativos, a gente tinha que ficar trocando, e muitas vezes só tinha conteúdo para criança em determinada hora do dia, nos canais educativos, tipo, exatamente, a cultura, né? Exatamente. E Matilda era um dos filmes que sempre que passava na sessão da tarde eu assistia, não importa quantas vezes passasse. Eu adorava assistir a Matilda, me sentia acolhida ali, ela só queria ficar lendo no mundinho dela e ela nunca tinha paz. Aí no final ela consegue, fica lá com a professora. Então, fofíssimo esse filme. E trata de problemas que permeiam a vida da criança, que é pais negligentes, tá ali num ambiente escolar que não necessariamente é seguro também, que exatamente. Tinha a diretora que era do mal e a professora que era do bem. Lembra da cena do bolo? Lembro da cena do bolo. Essa cena me traumatizou por décadas. Ela era fechada dentro de um caixão. Eu nem tenho muitas décadas, assim, mas nossa. Me traumatizou por décadas. Não, era muito pesada, tenebroso. né? Nossa, e assim, a gente relembra isso pra falar que a gente tá vivendo um período em que a gente consegue enxergar diversas nuances da vida da criança. E essas obras, elas mostram isso, entendeu? Porque a infância é um período que a criança está absorvendo muita coisa, que ela está com o cérebro em desenvolvimento, com o caráter em desenvolvimento. Muitas coisas que acontecem com a criança quando ela, né, nesse período, ela vai levar para o resto da vida. Então, essa questão da Matilda, pais negligentes, é algo que a pessoa ela pode ter problemas emocionais o resto da vida por causa disso. E isso, assim, você conversa com qualquer psicólogo e ele já te confirma isso. Provavelmente você aí da sua casa
deve ter algum, não problema emocional, não tô falando que você tem algum parafuso solto, não é isso, mas você pode ter alguma dificuldade de lidar com algumas situações por conta de coisas que aconteceram na sua infância, né? Perfeito. Então, assim, tem esse momento da nossa vida, a gente é uma esponja, absorve muita coisa. É isso, a gente vai para um breve intervalo, mas fica por aí porque a gente volta daqui a pouco. De volta com o Pode Ser, falando hoje sobre infância. E Vicky, vamos falar das produções nacionais um pouquinho? A gente estava falando sobre essa questão de o relacionamento da criança com várias pessoas ao entorno dela, né? E eu lembrei de Irmão do Jorel. Nossa, e esse programa, esse desenho, ele tem um desdobramento absurdo, porque o próprio protagonista não tem identidade. Ele é uma criança que ninguém sabe o nome dele. É o Irmão do Jorel. Uhum. Ele se identifica com o Irmão do Jorel, entendeu? Quem é você? Eu sou o Irmão do Jorel. Coitado. Então, tem esse problema dele ser diminuído por ele ser irmão de um cara, né? Ele não é ele. Uhum. Ele pertence a uma família. E mostra, né? Apesar de o desenho ter umas coisas meio malucas no meio, tem os estereótipos que às vezes a gente tem em volta da criança, que é tipo uma avó boazinha, outra avó meio rabugenta, a menininha que você é apaixonado, né? O menininha que você é apaixonado, o irmão mais velho, as crianças da escola, da rua, tem a questão de bullying e tal. Então, assim, várias coisas sendo discutidas, né, em Irmão do Jorel, que uma produção nacional que vale a pena a galera conferir. Não, muito bom. E eu acho que para falar de algo mais nostálgico, acredito que todo mundo lembra da Tainá. Acho que todo mundo assistiu em algum momento os filmes da Tainá, né? Que é uma indígena, passava sempre na sessão da tarde também. Eu fui no cinema assistir Foi Tainá. no cinema assistir Tainá. Eu não me lembro. Eu acho que eu fui também, mas eu não tenho certeza dessa informação. Mas assim, a gente tem a Eunice Baia, então, que ela fez um trabalho muito bom, né? Tão pequenininha, né? E eu lembro que, mesmo o filme tendo, sei lá, problemas, né, narrativos, enfim, tendo alguns clichês ali, algumas coisas que talvez não tenham sido representadas muito bem, eu lembro que o filme, ele começa muito bonito, sabe? Mostrando a natureza, mostrando o valor, sabe? Da cultura indígena e das crenças. Então, eu acho que esse filme cumpriu bem o papel de mostrar o quanto os indígenas estavam ali vivendo a vida deles, sabe? Em comunhão com a natureza, e como o homem branco chega também, sabe? Destruindo e sendo uma ameaça. E uma criança no meio disso tudo. E uma criança no meio disso tudo, mostrando ali a vida dela nos desafios de criança. Então, gosto muito da Tainá. Então, aí, falando de coisas nostálgicas, Vi, que a gente tem Castelo Rá-Tim-Bum também. Porque a gente tem o Nino, que é uma criança de 300 anos. Isso aí é a sinopse de Castelo Rá-Tim-Bum. É uma criança de 300 anos. Ele é um bruxo, né? Por isso que ele ainda é uma criança, mesmo com tanta idade, né? E aí ele faz amizade com as crianças normais, né? E aí tem toda essa problemática aí, né? Acho que o mais criança é o Zequinha, né? O mais criança é o Zequinha, os outros já são mais adolescentes, né? Mas é muito legal ver a troca também de Castelo Rá-Tim-Bum. Ele sempre também tratava alguns temas. Os desenhos da cultura como um todo, né? Traziam esses temas que tinham reflexão, que eram educativos, né? Apresentavam para as crianças alguns valores, algumas coisas, mas de um jeito super leve, né? Super tranquilo. Leve. Nossa, Castelo Rá-Tim-Bum, assim, merece um Oscar. E a gente tá se estendendo, mas a gente não pode deixar de citar o Josué, né, do Central do Brasil, e o Dadinho, do Cidade de Deus, que também são duas crianças icônicas do cinema brasileiro. Talvez o Dadinho não é lembrado por uma coisa boa, né? Mas até porque ele representa uma pessoa, né, que existiu na vida real, sim, né? O Dadinho, que depois seria conhecido como Zé Pequeno. Eu acho que, apesar de ser pesado, assim como Matilda, né, também mostra, tipo assim, como uma criança exposta a tanta violência,
e a gente falou de violência no episódio passado, dá uma olhadinha no programa lá, uma criança exposta a tanta violência, a falta de cuidados básicos, o que ela pode se tornar. Perfeito, é uma realidade que precisa ser mostrada, né? Mas, gente, falando, então, não sei se vocês lembram, mas no começo desse episódio, a gente falou que antes do século XVIII não existiam crianças. O Samuel falou que isso é um clickbait, mas eu vou explicar pra vocês agora o porquê. E a gente, né, tem alguns estudos que comprovam, gente, que, né, antes do século XVIII, né, antes do Renascimento, então ali na Idade Média, né, e antes disso, as crianças, elas não eram vistas como seres que eram crianças, não tinha, né, essa questão da infância, não existia isso, esse termo infância. Uma questão particular, criança. né, tipo, como lidar com crianças. Exatamente. É uma criança precisa usar roupa de criança precisa ir no médico de criança, ir na escola de criança, não tinha isso. A criança tinha que se adaptar com as coisas de adulto. Usava roupa de adulto, aprendia junto com os adultos. Isso quando aprendia, né? Ia ao médico, não tinha essa diferenciação do que era criança, do que era adulto. E por isso as crianças estavam sempre muito suscetíveis à violência e condições precárias, né? De vida. O lance é que as crianças eram mini adultos, né? Então, assim, elas tinham que ter atividades que os adultos tinham, só que de acordo com o que elas conseguiam entregar. Então, assim, a criança nascia numa família de camponeses. Ela ia trabalhar no campo, só que ela ia colher os frutos mais baixos, não ia fazer porque ela não tinha força, mas a partir do momento que ela ganhava essa força, ela passava a assumir atividades cada vez mais pesadas, né? E isso no contexto urbano, medieval, né? Também no contexto do campo. E Vicky, isso apesar do século XVIII, né? Que a gente começou a olhar para essa questão de que as crianças têm necessidades específicas dessa área da infância. Isso demorou para emplacar nas casas. Muito. Foi quando essa mudança de pensamento começou a crescer, né? Até isso realmente acontecer, de fato, a gente vai ter que realmente os cuidados com a criança são todos muito recentes. O ECA mesmo, se eu não me engano, é da década de 90, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é muito recente. Muito recente. E se você perguntar aí para seus avós, seus bisavós, tipo, como que foi a infância deles? Muito provavelmente eles vão falar pra vocês que eles começaram a trabalhar muito cedo. A minha avó conta que, assim, com 4, 5 anos, a criança já estava andando, já aguentava carregar alguma coisa, acordava todo mundo 5 horas da manhã, fazia uma marmitinha e ia pra lavoura, entendeu? Exatamente. Então, tipo, e aí comia da mesma comida, fazia o mesmo trabalho de acordo com o que conseguia fazer, mas assim, pra gente ver, eu tô falando de 1940, por aí, 1950, não é uma realidade tão distante assim, não. Não, exatamente, o conceito de infância é muito recente, né, e a aplicação mais ainda. E só para citar alguns estudos aqui, a gente tem o Colin Haywood, ele tem o estudo, né, uma história da infância, da Idade Média, a época contemporânea no Ocidente, para quem quiser procurar, e ele fala assim, né, que a criança era no máximo uma figura marginal em um mundo adulto. E daí a gente também vai ter aqui o Felipe Ares, que ele tem também uma obra, História Social da Criança e da Família, em que ele vai dizer assim, a criança era, portanto, diferente do homem, mas apenas no tamanho e na força, enquanto as outras características permaneciam iguais. Então foi mais aquilo que você falou, né, Samu? As crianças iam também para o campo, elas, por serem mais fracas, né, menores, elas, enfim, iam fazer tarefas, né, talvez pegar ali o que estava mais no alcance dela, fazer o que ela conseguia, só que tudo isso era muito complicado e isso, inclusive, marginalizava muito as crianças, porque daí, na visão dos adultos, a infância, ela era caracterizada pela inexperiência, dependência e incapacidade. Então, assim, a criança não era vista como um ser completo em sua fase. Ela era vista como um adulto incompleto, incapaz, que às vezes mais atrapalhava que ajudava. E imagina como que isso... imagina crescer nesse ambiente que você já olham pra você como uma pessoa incompleta, né? Perfeito. Como que... E assim, os pais precisavam trabalhar.
e exigiam que a família trabalhava junto. E você não podia dar a produtividade que eles tinham, né? Então, Exatamente. assim, diversos outros problemas. E inclusive, esse período da Idade Média, né, antes do século XVIII, era extremamente nocivo para as crianças em termos de vida mesmo. Então, assim, a cada 4 crianças que nasciam, uma não chegava aos 2 anos. Então, 25% das crianças nasciam e morriam ainda bebês. E a cada 10 crianças, 4 não chegavam aos 15 anos de idade. Então, 40% das crianças não chegavam das crianças que sobreviviam. Que sobreviviam, né? Já é um 40% desses 75% que sobreviveu. Que chegava aos 15 anos de idade. Não, gente, é realmente muito precário. E daí a gente não vai entrar muito, né, nesse conceito, mas a gente vai ter ali, então, por volta do século XVII, XVIII, as crianças começarem a ganhar um outro significado com a Igreja Católica, em que as crianças começaram a ser comparadas com anjos, e daí por isso elas precisavam ser mais cuidadas e precisavam receber, né, mais carinho, né, eram seres ainda puros, né, então precisavam de certo cuidado. Então a partir daí começa esse olhar diferente, e também quando a gente tem essa transição, né, social, cultural, política, econômica da Idade Média para a Idade Moderna, né, a gente vai passar pelo Renascimento, né, e a gente vai ter a ciência ganhando mais força, o antropocentrismo, se eu não me engano, também ganhando mais força. O humanismo, né, em que antes a gente, né, como sociedade, era muito voltada para os monarcas, né, para a monarquia e tal, e para a parte mais religiosa, né, para a religião. Aí no Renascimento a gente começou a olhar mais para quem é o ser humano. Exatamente. E aí dessas perguntas, desses questionamentos de o que é o ser humano, e a ciência foi vista como um dom de Deus, né? Que começaram a olhar, tipo, as particularidades das fases da vida e até, tipo, de homem, mulher. Perfeito. E a gente vai para mais um intervalo, mas fica por aí porque a gente ainda tem coisa para falar, viu? De volta como pode ser neste mês, né, de Dia das Crianças, falando então sobre a infância. Isso é uma curiosidade legal. Infância, inclusive, vem do latim infante, que significa não sabe falar, incapacidade de falar. Então até o significado, né, de infância vem de uma questão bem triste até, né? Então era um ser sem voz, sem capacidade de se expressar, sem capacidade de falar. E até acreditava-se que a criança, ela, sei lá, começava a falar bem mais tarde, sei lá, aos 7 anos de idade. Quando, na verdade, hoje em dia a gente tem criança que com 1 aninho já tá ali. 1 aninho já começa ali as primeiras palavras. Começa a montar, né? 2 anos ali já tá com as frases, formando umas frases. Então, até o conceito de infância vem, assim, né, da incapacidade de falar. Só que daí no Renascimento, então, a gente vai ver esse momento em que as crianças começam a ganhar mais valor na família, inclusive, né? Então, que elas não são só, nasceu, cresce logo aí para você me ajudar no trabalho, né? E ser mais útil. Não, as crianças vão serem vistas começam a ser vistas, né? Além de um ser inútil que precisa crescer para me ajudar no trabalho, um ser completo, mas que precisa de necessidades. Então aí vai começar a surgir aos poucos, né? Educação para criança, médico para criança, né? Que daí a gente vai ter a pediatria, psicólogos infantis, literatura infantil, tudo começa a surgir mais ou menos a partir dessa época, mas também daquele jeito, né? Bem aos poucos. E até chegar para todo mundo leva um tempo. E aqui no Brasil, isso foi condensado, Vicky, essas necessidades da criança, no ECA, que a gente já falou um pouquinho aqui, mas o ECA é uma lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criada, né, aprovada, sancionada em 1990. Então o ECA está fazendo aí 34 anos. 34 anos. E assim, o ECA, primeira coisa que ele faz é definir o que é criança.
é a pessoa que tem entre 0 e 12 anos incompletos. E o adolescente é que tem de 12 anos completos até 18 anos. Né? E ele vai garantir algumas coisas. E umas coisas interessantes do ECA é que ele foca muito, ele fala, garantia de direitos da criança e do adolescente. Mas o que seriam esses direitos? Todos esses direitos são voltados ao desenvolvimento. Então, assim, o desenvolvimento moral, mental, físico, espiritual e social, né? Em condições de liberdade e dignidade. Então, assim, o ECA, ele é uma lei extensa, tem várias garantias, né? Inclusive proteção à criança. Então, assim, se uma criança sofre violência doméstica dentro de casa, ela vai ser tirada da casa dela. Tipo, o conselho tutelar vai lá e não interessa se é o pai e a mãe, eles não são donos da criança, eles são os tutores daquela criança. E aquela criança tem direitos. Se ela sofre uma violência dentro de casa, essa criança vai ser preservada, né? Uhum. Não, perfeito. E eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar, Samuel. O tema era extenso, mas acabou que a gente conseguiu, né? Acho que cumprimos a missão. E eu acho que é muito bom, né? A gente vê que hoje as crianças, elas têm esse espaço de serem quem elas são e de poderem aprender, ou pelo menos existir, né, esses direitos. A gente sabe que muitas crianças ainda são violadas em seus direitos, mas é importante que a gente tenha a legislação que proteja as crianças e essa consciência, né? Na Idade Média, se você visse uma criança com uma enxada na mão, era normal. Hoje, se você vê uma criança com enxada na mão, você vai ficar espantado. Exatamente, provavelmente vai tentar fazer algo a respeito. Sim. Porque a gente sabe que cada ser humano tem ali a sua fase de desenvolvimento. E da mesma forma que a gente entende que pessoas, por exemplo, na terceira idade, em sua fase mais idosa, precisam de respeito, de cuidado e de descanso, a gente entende também que as crianças também precisam desse cuidado, né? Antes de começar a ser, bem, entre aspas, útil para a sociedade, né? A gente não é só mão de obra, né, Samuel? E o que eu acho interessante também é que tem esse olhar de que não é só a família que diz o que é bom para a criança, porque tinha muito assim, eu sou o pai, eu que sei como eu educo meu filho. Não, entendeu? Tem leis que vão balizar aí o que essa criança precisa para garantir que na maior parte da vida ela tenha, né, esses direitos atendidos. Uhum. Feliz Dia das Crianças pra você, Feliz que ainda tem sua criança interior. Não deixa ela morrer, cara. Não é? A criança interior permanece com a gente sempre. Isso. A gente precisa cuidar dela, inclusive. Dá orgulho pra sua criança interior também. Criança, sonho de fazer alguma coisa legal. É isso, gente. A gente espera vocês aqui na semana que vem, né, Vicky? Uhum. Sempre no mesmo horário, no mesmo canal. É isso aí. Até mais, galera.